vamos aqui falar um pouquinho inicialmente sobre a palavra de Deus, capítulo 4, versículo 12. Uma passagem muito conhecida. E assim como nosso irmão evangelista Hilton falou a respeito da leitura da nossa irmã Melissa, após a leitura inicial ali que a pastora Vilma fez, do Salmo 103, né? Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que é em mim, bendiga o seu santo nome. Deus me levou para esse texto inicialmente. Se puder colocar lá no telão, para que nós possamos ler todos juntos, e quem sabe numa versão que seja até quem sabe diferente, senão eu faço uma leitura e lá é outra, né? É possível? Senão eu leio depois. Então vamos ler então. Diz assim a palavra do Senhor. Por quê? A palavra de Deus é viva, não é morta, e é eficaz, ou ela age, e mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma, e penetra até a divisão da alma. A alma tem um lugar que divide entre ela e o espírito, e fisicamente das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. E não há criatura alguma coberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Amém? Maravilha. Vamos ler nessa versão aqui que eles conseguiram agora, então, capítulo 4, versículo 12. Como disse aos irmãos, quando ela leu aquela palavra, bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que é em mim, bendiga. Tudo é tudo, né? Full. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, penetra até a divisão da alma e do espírito, coisa que nós não conseguimos chegar, nenhum psicólogo. E também ela penetra na divisão das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Amém? Podeis assentar. Inicialmente quero dizer aos irmãos que, em primeiro lugar, a misericórdia do Senhor, ela é tão grande que, quando finalizamos este versículo, lá no 13, que diz assim, que todas as coisas estão patentes aos olhos do nosso Senhor, daquele com quem temos de tratar. Olha, é como se fizesse um scanner em nossa vida por completo e expusesse ao público, mas na realidade é diante daquele com quem temos de tratar. E por isso que eu digo que a misericórdia dele é tão grande, e por essa razão que nós estamos aqui, todos nós, essa noite. É como disse o nosso irmão, é pelas orações, é porque ele está na frente. Porque de nós, ou de mim mesmo, nada de bom tenho pela minha natureza, apenas a minha alma, que pela minha fé consigo avivar o Espírito dentro de mim, e você, pela tua fé, consegue avivar o teu espírito.
Eu não consigo ser aquele expositor, o Espírito Santo não me move para que faça aquela emoção no povo, e o povo saia transbordante de alegria, porque o que Deus me dá é cristocêntrico, não é antropocêntrico, ou seja, é para Cristo, é elevar o nome do Senhor Jesus. Olhando para essa parte, porque a palavra de Deus ela é viva, significa que ela se move, significa que ela tem ação quando ela é eficaz. E tem duas coisas super importantes aí para a gente analisar no início. Quando ela faz a divisão da alma e do espírito, nós começamos a se lembrar daquele versículo que diz assim: bendize a minha alma ao Senhor, tudo que é em mim, bendiga o seu santo nome. O apóstolo Paulo lá no Novo Testamento vai dizer que teu espírito, ele começa pelo espírito, não começa pela carne. Teu espírito, alma e corpo engrandeçam ao Senhor. Agora, quando vai falar entre a divisão entre a alma e o espírito, é como nós fizéssemos aquela separação das moléculas da água. A água diz que ela tem uma fórmula, que ela é composta por 2 átomos de hidrogênio e 1 é de oxigênio. Se eu estiver errado, aí vocês que são estudantes me corrijam. Se nós for fazer uma comparação, irmão Ailton, da água conosco, e nós, 70% de nós diz que é água. Se nós for fazer uma comparação, irmão Credilson, é como se nós tivéssemos alma, um componente, corpo, outro componente, espírito, um terceiro componente. Ou seja, nós temos um hidrogênio que é o nosso corpo, nós temos outro hidrogênio que é a nossa alma, mas nós temos um oxigênio que é a vida, e nós, que é o Espírito que Deus deu, ou diz, e soprou-lhe o Espírito de vida e fê-lo alma vivente. Ou seja, irmão, independente se seja o nosso espírito próprio ou o Espírito de Deus em nós, quando nós não temos o Espírito de Deus em nós, não temos a vida espiritual. Quando nós temos o Espírito nosso aqui com ânima, o nosso corpo tem sentimento e a carne tem sentidos. Agora, quem que faz essa divisão? O livro do escritor aos Hebreus foi escrito aproximadamente no ano 70 depois de Cristo. Se nós voltarmos atrás, são mais de 1950 anos atrás. Agora, irmão, quem é que é da área da saúde aí? Tem alguém? Fazer uma análise ali, ó. Ela faz a divisão entre as juntas do corpo e a medula. Como é que eles já sabiam dessa composição física lá naquele tempo? Existe a medula, que é da coluna espinhal, né, cervical, e existe a medula óssea, que é aquele tutano que tem dentro dos ossos. E diz que a palavra de Deus, ela penetra lá dentro. O próprio Davi, quando pecou, ele disse assim, ó: eu estou tão triste, que os meus ossos estão sentindo a carga do meu pecado. Mas não quero ficar somente nisso, irmão. Eu só quero trazer essa parte para dizer assim, olha, tudo está patente aos olhos de Deus. Interessante que Deus, ele sabe, Rodrigo, o passado, o presente e o futuro. Ele é onipresente, ele é onipotente e ele é onisciente. Onipresente quer dizer ele está em todos os lugares ao mesmo tempo.
Ele é onipotente porque Ele tem todo o poder. E Ele é onisciente porque Ele tem ciência de tudo. Tudo, tudo, tudo. Ele sabe o dia em que o nosso espírito vai sair desse corpo e vai embora. Você não sabe, Ele não vai permitir nunca você saber. Mas a nossa irmã falou aqui, a nossa missionária Sol falou assim, ó, faça o culto de hoje como se fosse o último culto da sua vida. E tem até um louvor, né, que diz assim, o último culto. A orquestra tocará sua última canção, o pregador também fará sua última pregação. Sabe o que está apontando? A vinda do Senhor Jesus Cristo. Um dia vai ter o último dia que a orquestra vai tocar. Vai ter o último dia que eles chegarão e se joelharão e vão falar com Deus. Vai ter o último dia em que o pregador, irmão, vai ter o último dia, irmão Ailton, em que alguém vai chegar naquele que vai dizer assim, contrário, ah não, vocês estão até me ofendendo. Vai ter esse último dia. Por isso que damos graças a Deus que hoje ainda a porta da salvação aberta está. E como disse irmão Rodrigo, isto estava tudo já previsto e prescrito. Vamos pegar lá o livro, abra para mim o livro de Miqueias, capítulo 2, onde vai tratar dessa parte que o Senhor Jesus, como disse o nosso irmão Rodrigo depois da leitura, que Ele é o nosso descanso, Ele é o nosso sábado. Quer ver? Nós chegamos lá no livro de Miqueias, no capítulo de número 2, capítulo número 5, onde fala o profeta antes do nascimento de Jesus. Miqueias profere a cidade onde Jesus vai nascer, e o que ele será, e quando ele vai reinar. Perdão, capítulo 5. Capítulo 5, filho. Você pôs o capítulo 2, versículo 5. Capítulo 5, por gentileza. E tu, Belém, Efrata. Belém, aonde nasceu o Salvador? Belém. Sabe onde é que José e Maria moravam? Lá no norte de Israel, lá em Samaria, lá na Galileia. Pois Deus faz os homens decretar até censo, para que a palavra dele se cumpra. E decretou-se o censo que cada um tinha que vir na sua própria terra para se cadastrar. Aquele tempo não tinha internet, eles tinham que andar, não é isso, meu irmão? Eles tinham que andar. E eles desceram mesmo, a mulher estando gestante, eles desceram de lá, e quando foi passar por Belém, as dores, mas chama, as contrações começaram, e eles tiveram que parar ali à noite. E tu, Belém e Efrata, posto que pequeno entre as milhares de Judá, de ti me sairá o que governará em Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Deus, quando Ele quer, Ele avisa os seus. Portanto, os entregará até o tempo em que está de parto e tiver dado a luz, então o restante de seus irmãos voltará aos filhos de Israel. Essa profecia também já se cumpriu, meu caro sargento Ailton, o senhor que é do exército, nosso irmão lá, sabe quando? Em 1947, quando a ONU deliberou que Israel poderia ser nação, e todos os judeus começaram a voltar para a sua terra. Está tudo escrito aqui, irmão. Nós é que somos rebeldes. Nós, como seres humanos, é que somos falhos. Nós é que não queremos entrar, porque foi falado aqui, a pastora falou sobre o mandamento. Nós, na verdade, queremos
obedecer aos dias de feriados santos, mas os mandamentos não queremos obedecer, não queremos perdoar. Se o Senhor Jesus falou, irmão de Clévio, que quando perguntaram para ele, e perdoar, quantas vezes perdoar? Ele respondeu 70 vezes 7 no dia, são 490. Quero ver aquele dia que aquela tua vizinha encardida jogar o esterco do cachorro no teu lote, se você vai perdoar ela? Ou eu vou querer perdoar o meu vizinho? Pais não perdoam o filho, filho não perdoa os pais, sogras não perdoam a nora, genro não perdoa o sogro. E o Senhor Jesus diz, ali onde estiver o teu coração, ali está o tesouro. Não. Naquele dia ele vai dizer, apartai-vos de mim, malditos, não vos conheço. Anjos, lançai-os nas trevas exteriores. Aí continua na leitura ali, ó. E ele permanecerá e apacentará o povo na força do Senhor, na excelência do nome do Senhor, seu Deus. E eles permanecerão, porque agora será engrandecido até os fins da terra. Está referindo-se a Jesus. Pode continuar. 5. E este será a nossa. Sabe crente, quando você passa, pastor. Crente fala inglês também, né? Password. É a senha do crente, para quando ele cumprimentar o outro na rua, né? O povo não precisa saber que ele é crente, mas o outro já sabe. Password é a senha dele. É a senha, né? Ele será a paz, Rodrigo, ele é a paz. Ah, mas precisa ter um dia. Se você está em Cristo, irmão, todo dia é dia de paz. Todo dia é dia de sabá. Quando a Síria vier à nossa terra, e quando pisar em nossos palácios, levantaremos contra ela 7 pastores e 8 príncipes dentre os homens. Na direção de Jesus como rei. Esses consumirão a terra da Síria, a espada, e a terra de Nimrod, as suas entradas. Você sabe quem foi Nimrod? Um dos grandes do início da Bíblia, só que do lado mal. Sabe qual é a terra de Nimrod? Quem sabe me dizer qual que é o país de Nimrod hoje? Eu falei, né? Eu não sei pregar emocionando as pessoas. Eu sei pregar o que Deus dá e o que eu conheço pela palavra. Olha, na década de 80, eu acho que talvez mais o irmão Ailton, irmão, né, que nosso irmão lá, teve um empreendimento grande da Mendes Júnior lá no Iraque, e muitos brasileiros foram trabalhar lá. Nimrod é o Iraque, mano. Vocês vão ver, aonde percorre um grande rio, muito famoso na Bíblia, aonde Abrão passou pelas águas no seu primeiro batismo, que é a passagem pelas águas, e ele declara, agora eu não sou dos politeístas, agora eu adoro o único Deus. Ó, guarda essa palavra Nimrod, guarda essa palavra terra de Nimrod, guarda Iraque. Assim nos livrará da Síria quando vier a nossa terra e quando colocar os nossos limites. Versículo 7. E os remanescentes de Israel estará no meio de muitos povos, como orvalho da parte do Senhor, como chuvisco sobre a erva, que espera pelo homem, que não espera pelo homem, nem aguarda os filhos de homens. Versículo 8. E o restante de Jacó estará entre os gentios, no meio de muitos povos, como um leão entre os animais do bosque, como um leãozinho entre os rebanhos das ovelhas. Agora, irmão, quero dizer para os irmãos o seguinte: o nosso Deus, ao qual a palavra dele é como uma espada de 2 gumes, que penetra
entre a alma e o espírito, entre as juntas e medulas, se Ele sabe tudo isso, é como diz o hino do Daniel e Samuel, né, irmão Ailton? Ele sabe quantas veias tem dentro do coração. Inclusive veias tem bastante, a aorta é uma só. Olha como é que é a poesia, né? Se ele dissesse quantas aortas, estava errado, porque tinha uma só. Mas sabe quantos cabelos, fio de cabelo tem na cabeça do mundo inteiro? Ele sabe o passado, o presente e o futuro. Aí é que leu aqui o capítulo 14 de João, Jesus dizendo assim, ó, não fique com turbante na sua mente. Sabe quando você está triste? Está assim, ó, com turbante assim, ó. Mais ou menos enrolado assim o turbante, né? Não fique com uma cobertura na tua cabeça de tristeza. Não se turbe o vosso coração. Antes crede em Deus, crede também em mim. Jesus disse, na casa de meu pai já existe muitas moradas. Não fosse assim, eu teria dito, eu vou preparar-vos lugar. E se eu for, um dia voltarei para levarmos para mim mesmo. Aonde fica a terra de Nimrod? Iraque. O que tem no Iraque que corta de cima a baixo um rio chamado Eufrates? Do lado esquerdo. Vai chegar o dia, irmão Rodrigo, que o Senhor Jesus vai se estabelecer na terra como rei. Mas tem um processo para isso, irmão Credioso. Primeiro ele vem buscar o povo dele, conforme ele falou essa palavra, conforme está escrito lá em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13 a 17, quando diz assim a palavra de Deus: irmãos, não sejais ignorantes a respeito dos que já dormiram no Senhor ou já morreram, porque o mesmo Senhor, dado a voz do arcanjo, o alarido dos anjos, virá nos céus com a nuvem de anjos, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos transformados, num 7 milésimo de segundo, num abrir e fechar de olhos, e assim estaremos para sempre com o Senhor. O arrebatamento da igreja. O termo arrebatamento, irmão, é aquele momento assim, rápido. É um sequestro do nada. Sabe o que as emissoras de comunicação vão falar? Foram abduzidos por OVNIs. Verdade. Até esses dias um pastor pregou aqui, eu fiquei tão preocupado que ele falou que vai ter tanta acidente, né, assim, dos veículos se batendo, porque os pilotos, tal, não precisa não, hoje em dia, daqui para frente vai existir os veículos, tudo controlado por chip, ele não vai precisar nem ter piloto, nem avião, vai ser tudo programado. Hoje se programa o drone para ir daqui lá na fazenda do evangelista Ailton, ele vai certinho lá, percorre, filma lá e volta aqui, não precisa fazer nada. Ele anda 100 km na programação, o drone. Agora o Senhor Jesus, quando Ele tirar a igreja daqui, irmão Cledilson, Ele vai tirar a noiva. A noiva é os que estão nele como cristãos, os que o receberam. No mundo espiritual nós não somos, no mundo espiritual nós somos assexuados, nós somos todos seres espirituais, somos espírito. Nós vamos ter um corpo espiritual, irmão. Sabe, irmã, aquele negócio que falou que o irmão Rodrigo, tem hora que dá vontade de largar tudo. Rapaz, você só está fazendo como diz assim, você está procurando se abster do mundo espiritual da glória. Quer largar tudo?
quando queremos largar tudo, que vem aquele no meu pensamento, irmã Marisa, sabe o que é? Eu estou sendo egoísta, eu estou amando mais esta matéria, mais esta flor do que o porvir amanhã, no mundo espiritual. Eu tenho que falar isso, por isso eu disse, eu não sou antropocêntrico, eu sou cristocêntrico. É Jesus, irmão. Por isso que eu preciso falar da palavra. É pessoas que às vezes não deixam Cristo estar no meio dele e de outros. O Senhor Jesus diz assim, irmão, eu estou à vontade de eu ir aí, diz assim, ó, se ali tiver 2 ou 3 reunidos, irmão, e eu estiver no meio entre um e outro, para estar entre um e outro, tem que ser assim, tem que estar na luz com ele. Por isso diz a palavra, se andarmos na luz, como ele na luz já está, temos união, paz um com os outros, e o sangue de Jesus nos purifica, nos limpa dos nossos erros, irmão. Que negócio é esse? Eu sou marquista com fulano. Até hoje a juventude não sabe o que é isso, né? Mas antigamente tinha uma converseira dessa, não tinha, irmão? Ah, fulano é marquista com ciclano. Se ele aceitou Jesus, irmão, aquele ciclano de lá agora, ele tem que ser o princípio da ponte entre ele e o outro de lá. Jesus é a ponte. Sabia? Construa pontes, não construa muros, irmão. Tem um louvor que fala assim, irmão Josual. Vamos ver se eu consigo achar. Jesus é a aliança entre você e eu. E Deus também. Jesus é a aliança entre você e eu. Hoje Ele te chama para... Irmão, gente, pessoa que se diz nascido de novo, irmão, não tem guerra. Só tem guerra contra as obras, contra os atos pecaminosos, mas contra as pessoas não tem guerra. Principalmente se o outro for crente. Como que eu vou continuar em guerra com a minha esposa? Como que eu vou? Não tenho paz com ela. Jesus então não está entre nós. Hoje, claro que não é Jesus, é o Espírito Santo, né? Mas enfim, é o Espírito de Jesus entre nós. Aí, irmão Cristo, vai tirar a igreja daqui. Quem que vai ficar aqui, diz a palavra? Aqueles que não têm a marca de Cristo. A marca de Cristo não é um carimbo aqui. É um selo da chamada propriedade do Senhor. Propriedade, o irmão é de Jesus? Ah, eu sou de Jesus. É de Jesus mesmo? Então o irmão participa da ceia, do sangue do Senhor Jesus. Não, irmão, eu ainda não participo da ceia. Irmão, peraí, irmão. Se você é de Jesus, você tem que participar do sangue de Cristo. Se você é da família, é do sangue. Precisa, irmão, ser de Jesus. Eu tenho que ser taxativo. Às vezes eu prego e dou nos dedos, né, irmão Ailton? Como diz assim, mas a palavra não sou eu, é o Espírito Santo que manda dizer. Ah, mas o que tem que fazer então, irmão, para mim ser de Jesus? Passa entre as águas, vem trazer a tua oferta. Se você não tem paz com fulano, deixa a tua oferta aqui, vai reconciliar com o ciclano, com fulano, e aí vem e participa do corpo e do sangue do Senhor Jesus. Senão, irmão,
Você vai ficar que nem, desculpe ser sincero aqui, senão você vai ficar só que nem aquele parasita na árvore, que é Cristo. Mas a palavra de Deus diz assim: eu sou a videira verdadeira, João 15. Meu pai é o lavrador. Todo o galho, todo o ramo, toda árvore em mim que não der fruta, ó, ele, o lavrador, corta. Não é pastor nenhum. Não vai pensar que o pastor vai dizer: ô irmão, Rodrigo, você não precisa vir mais na igreja, porque não, quem corta é ele, o pai. Aí depois não sabe, pois é, eu fiquei lá uns 2 anos indo lá na igreja, e depois sabe de uma coisa que aconteceu, isso não fui mais. Não é que você não foi mais, o teu distanciamento fez o corte. A palavra de Deus diz lá em Josué, irmão, diz assim, ó, quando Deus fala para Moisés, para Josué sumir, Deus falando com Josué, diz assim, ó, e não se aparte da tua boca o livro da lei. Se não me fala a memória, é Josué 1:8, se não me fala a memória. Ó, quem aí já começou a fazer um curso? Começa a fazer um curso. Geralmente você tem uma apostila do curso, não tem? Aí começa lá, vou fazer um curso de desenho. Então, primeiro dia, sim, bonito, né? Tá, tenta fazer um desenho. Segundo dia, tá, tenta fazer um desenho. Terceiro dia, faz um desenho, não ficou muito bom, mas tá bom. O quarto dia, puxa, eu tenho que ir lá fazer outra coisa, acho que amanhã eu faço. Quinto dia, puxa, eu ia pegar o livro, mas eu fui na casa de fulano. Sexto dia, que desenhista ele vai ficar? Maioria dos projetos, as pessoas dizem, irmão Ailton, que é assim, ó, acho que não era de Deus, não consegui fazer isso aqui, faltou perseverança. A palavra de Deus diz assim: aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. O menino quer ser mecânico, se empolga com caminhão, com isso, com aquilo, né? Só num período da vida dele, depois ele já não quer mais. Acabou, irmão. Aí se afasta, dali 5 anos, pergunta, ele não sabe nem a parafuseta da... Não se aparte. Quando se aparte, sabe o que acontece? Vai esfriando. Ó, meus primeiros 3 anos e meio eu estudei na escola adventista. Eu ia na segunda, na terça, na quarta, na quinta animado, na sexta super animado. Chegava no sábado não ia, no domingo não ia. Para ir para a escola na segunda-feira, que dificuldade. Dava até preguiça de levantar. Por isso, irmão, que aqui, ó, vou falar aqui, né, pastor? Tem aula segunda, terça, quarta, quinta, sexta na escola. Mamãe e papai, põe teu filho fazer um curso no sábado. No domingo, traz ele na escola bíblica dominical. Como diz aqueles pregadores de fora, eu vou falar. Tem muitos pais, irmão, que depois que o filho cresce, aí ele está lá na cadeia, daí vai dizer: irmão, mas não sei, eu orei tanto. E criado na igreja, um fruto de ave, não comparecia na igreja. É responsabilidade dos pais. O conselho tutelar, esses dias atrás, foi lá no meu escritório para falar com o pai que o filho e a filha não estava indo na escola. Pior que ele mesmo estava tirando da escola. Nós temos que criar um conselho tutelar na igreja. Não é isso? O senhor faz parte de um conselho lá, não faz? Ó, todo filho de crente tem que participar dos cultos. Não pode se afastar, sabe por quê? Quando Jesus vier, ele sabe, irmão. Ele sabe. Papai sempre falou, mamãe sempre falou, um dia Jesus voltará. Aí Jesus vem e leva a igreja. Aí fica aqui só aqueles que não reconhecem Jesus como único e suficiente Salvador, e vão ficar passando por uma tribulação por 7 anos. Aí vai começar um sofrimento tal que Deus vai permitir, irmão.
Escute só. Apocalipse capítulo 9, versículo de número 13 a seguir. Diz assim: e tocou o sexto anjo a sua trombeta, e ouviu uma voz que vinha dos 4 pontas do altar de ouro que estava diante de Deus, a qual dizia o sexto anjo e tinha a trombeta: solta 4 anjos que estão presos junto ao grande rio. Qual rio? Aonde fica o Eufrates? No Iraque. Quer dizer, o Eufrates, na verdade, ele corta outros países também. Qual que é a finalidade desses 4 anjos? Escuta lá. Foram soltos os 4 anjos que estavam preparados para a hora. Olha que ele sabe todas as coisas. Irmão Credilson, nossa irmã, que está aí, irmã Jaqueline, ele sabe todas as coisas. Ele sabe o dia, a hora, e mês, e ano, que vai acontecer isso. A fim de matarem a terça parte dos homens. E o número dos exércitos de cavaleiros é de 200 milhões. Ainda não chega no número do salvo da areia da praia. E ouvi o número deles. E assim vi os cavalos nesta visão, e os que sobre eles cavalgavam, e tinham a couraça de fogo, e jacinto, e enxofre, e as cabeças dos cavalos como as cabeças de leões, e as suas cabeças saía fogo, fumaça e enxofre. Sabe, irmãos, tem muitos documentários hoje mostrando a respeito do rio Eufrates, que o rio Eufrates está secando, irmão Ailton. Está sendo feito descobertas arqueológicas de coisas que vêm corroborar ou confirmar o que a palavra de Deus diz. Você vai pegar agora para mim lá, capítulo 16 do livro do Apocalipse, versículo de número 12. E o sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a sua água, irmãos, secou. Depois que você sair da igreja, pega teu aparelho celular, entra lá no Chrome ou no Google e pergunte para ele como é que está a situação das águas do rio Eufrates hoje. É o princípio do fim, irmão. Diz aqui: e sua água secou-se, para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente. Apesar, irmão, de que ali a palavra Oriente dá a ideia de ser o lado direito, Oriente aponta para o norte. Se você pegar no teu globo terrestre, lá onde você tem aquele globozinho que você olha, aqui está Jerusalém. Se você apontar para cima aqui, ó, você vai chegar em Moscou. Moscou é a capital do qual país? Qual país? O perigo está aí, irmão. Vocês assistem TV, jornal? Não? Que bom. Finalizando assim, ó, fica em pé. Na vinda de Jesus, quanta surpresa, tristeza e pavor para quem ficar. Notícias e manchetes nos jornais, o rádio e a televisão no ar. Um acontecimento nunca visto, em breve o mundo irá passar,
E aqueles que zombou e riu de nós, desesperado pôs-se a perguntar: o que aconteceu àquela igreja? No átrio só ficou o seu lugar. Na firma meu colega que era crente sumiu e ninguém sabe explicar. Minha mãe que anunciava o evangelho subiu para o lado do Senhor. E eu que desobedeci a Cristo, fiquei agora, passo o terror. Quer subir ou quer ficar? Está aqui, ó, palavra. Não sou eu, é palavra. Palavra, irmão, palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela é fiel e verdadeira, mais penetrante do que uma espada de dois gumes. Ela penetra entre a alma e o espírito. A alma é a vontade, aquilo que você quer. Ela penetra entre as juntas e medulas. Você sabe por que Jesus, os ossos dele não foi quebrado na cruz, como dos demais? Sabe por quê? Porque quando quebra um osso de uma pessoa, há uma contaminação da medula óssea, há uma contaminação. E se houver essa contaminação, irmão, para o lado humano é impossível de regenerar aquela região toda contaminada. Por isso que quando quebra uma coluna, ou fica paraplégico ou fica tetraplégico. Sabia disso? Isso foi para que eu sempre expliquei aqui, talvez evangelista irmão Davidson, missionária Sol, que passaram pelo instituto aqui, eu sempre expliquei. Na nossa coluna cervical aqui, entre o cérebro e o restante da coluna, tem corpúsculos autônomos. São células que ficam entre a medula e a coluna, os ossos, que têm vida própria, irmão Ailton. Se não contaminar elas, sabe o que acontece? Quando a pessoa está assim, tranquila do lado do fogão, tem um chimarrão do lado na mesa ali, mas sem querer ele encosta a mão numa panela quente. Não é o pensamento dele que tira a panela, é o reflexo da medula dele na coluna cervical. O pensamento dele nem chegou lá, o reflexo já chegou. Eles são autônomos. Quando Jesus morreu, irmão querido, antes os seus ossos não foram quebrados para que ele pudesse estar intacto para ressuscitar. Ele continuou vivo. O seu corpo foi sepultado. Ele dizia: ó Pai, a ti eu entrego o meu espírito. O espírito saiu, mas o ânima da sua alma ficou lá. E ele então pôde ressuscitar no terceiro dia. E por isso nós dizemos hoje, ele vive. E se vocês não acreditarem na palavra do Senhor, na palavra que está escrita aqui, vocês podem até ignorar, mas mesmo a ignorância de uma pessoa é porque a palavra penetrou entre a alma e o espírito, e ela é apta para discernir os pensamentos do coração da pessoa. Ela sabe. Se você não quer a palavra, ela sabe. E aí vai acontecer o seguinte: Jesus diz assim, ó:
Aqueles que me rejeitarem hoje, eu vou rejeitar ele lá naquele dia. Louvado seja o nome do Senhor. Os nossos irmãos, né, que estão aqui congregando conosco, irmão, louve ao Senhor, porque o Espírito Santo apontou a verdade, que é Jesus. E é tão bom, irmão, nós estamos na palavra, que pouco adianta se nós estarmos, irmãos, até fazendo coisas boas na vida, quem sabe até servindo bem os de fora, mas não estar na palavra. Importa obedecer ao Senhor, a palavra de Deus. Vamos orar? Quem sabe tem alguém hoje que quer tomar uma decisão, dizer assim: eu quero estar na palavra, eu quero mudar a partir de hoje. Eu sei que tem algumas coisas, mas eu vou pedir para o Espírito Santo me ajudar. E eu quero estar na palavra, eu quero orar por você essa noite. Se tem algo que quem sabe a palavra hoje falou contigo. Senhor Deus, ó Eterno, ó Criador, aquele que não há outro além de Ti, é para o Senhor que nós glorificamos, é para Ti, ó Eterno, Criador dos céus e da terra, aquele que era, que é e que sempre será. Nós devotamos a Ti, Senhor Deus, os nossos louvores. Esses músicos estão aqui para o Senhor, a igreja está aqui, os que vieram aqui vieram para o Senhor. E o Senhor nos ensina pela Tua palavra, seja exortação, seja redarguimento, seja demonstração, para a edificação do corpo Teu, que é a noiva de Cristo na face da terra. Louvado seja Seu nome, ó bendito, ó Eterno. Louvado seja o Senhor. Senhor, que o Senhor mantenha aqui estes que aqui estão, espíritos, Senhor Deus, irrepreensíveis perante o Senhor, justificado pelo Teu sangue, para o dia grande da vitória, para passarmos o Jordão juntos, para, Senhor Deus, estarmos no retorno ao lar, assim como Abraão saiu de lá, Senhor Deus, da Caldeia de Ur, Senhor Deus, de Nimrod, cruzou o mar, Senhor Deus, cruzou o rio Eufrates. Nós retornamos a Ti, ó Pai, ó Santo de Israel. Louvado seja Teu nome, bendito seja o Senhor, glorificado e santo sejas Tu, ó Pai. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado, Senhor Deus, pelo Senhor nos dar a luz da Tua palavra. Faz de nós, Senhor Deus, seres que contemplem a Tua beleza, Senhor Deus, e nós saltitemos para Ti, nós elevemos a Ti. Caminha conosco, ó Pai. Oh, Senhor Deus, cobre com o sangue do Teu Filho amado Jesus Cristo. Repreenda as setas malignas sobre a vida dos Seus filhos. Blinda eles, ó Pai. Retira toda a estratégia maligna para tirar, Senhor Deus, a Tua palavra do coração dele. Repreende, ó Pai. É o meu pedido em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Glórias a Deus, louvado seja o Senhor por essa palavra tão maravilhosa que o Senhor direcionou para nós nessa noite. Amém? Só para dar uma nota para a igreja, Carol, né, o Tiago, que são os dirigentes do culto de sábado, eles estão numa caravana lá para Curitiba, juntamente com o irmão Napoleão, irmã Maísa, pastor Zaqueu. Então alguns irmãos estão lá também, no trabalho da igreja lá, pastor Josemar, lá em Curitiba. Amém? Amanhã nós temos escola bíblica dominical, você é nosso convidado para estar participando aqui, juntamente com a juventude, com os irmãos aí, todos estão convidados. Nós estaremos amanhã pela manhã, lá na cidade de Embaú, junto com o pastor Elcio, na nossa congregação lá. O pastor José vai estar ministrando a palavra lá pela manhã. E à noite, permitindo o Senhor, estaremos aqui todos juntos para um grande culto da família. Primeiro dia da semana, dia do Senhor, estaremos iniciando aqui
primeiro dia, oferecendo um culto ao Senhor, pedindo a bênção dele para a nossa semana. Amém? Amanhã vai estar ministrando a palavra a missionária Maísa. Todos os irmãos estão convidados para estarmos aqui juntamente adorando o Senhor. Amém? Já oramos, já cantamos, né? Quero agradecer a todos vocês que aqui vieram nesta noite maravilhosa. Foi uma mensagem maravilhosa aos nossos corações. Amém? Estenda as suas mãos. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a maravilhosa comunhão do Espírito Santo seja com todos nós. E todos nós dizemos amém. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Que Deus te dê uma boa noite de sono e um bom domingo. Amanhã, Deus abençoe.